Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é Oração para que Deus abra a porta à palavra. O título da terça-feira, a importância dos livros na pregação do Evangelho. Em versículo Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, pela revelação das Tuas palavras. É a revelação das Tuas palavras, Senhor, que nos faz cada vez mais conhecer o Senhor, conhecer o Teu coração e também conhecer a nós mesmos, a compreender que é a Tua palavra que faz a Tua obra. É o Teu Espírito, o poder do Teu Espírito que faz tudo acontecer. Nós somos apenas ferramentas. E como ferramenta, Senhor, hoje e até a Tua volta, nós também queremos aprender a orar. Estar diante de Ti em oração, perseverando, vigiando com ações de graças, orando em todo o tempo. Que essa seja, Senhor, a nossa prática. A prática de orar com perseverança, de orar em todo o tempo. Principalmente orar para que as portas a Tua palavra sejam abertas, desde as situações até as portas dos corações das pessoas. Que a Tua palavra, Senhor, possa chegar até as pessoas, através das Tuas ferramentas, daqueles que o Senhor salvou, daqueles que o Senhor enviou. Que a Tua palavra possa sair da boca dessas pessoas cheia de espírito, cheia de vida, para curar as pessoas, para salvá-los, para que eles saiam do império das trevas para um reino cheio de amor, cheio de justiça, cheio de luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, pois a cada dia o Senhor tem nos alimentado com a Tua palavra. Continua falando, Senhor. Fala conosco, nos expõe, mas também nos encoraja, como o Senhor tem feito todos os dias. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Paulo começa o capítulo 4 do livro de Colossenses, dizendo o seguinte, ele diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E aí no versículo 2 ele diz: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. O próprio Senhor, certa vez, ele proferiu uma parábola, você deve se lembrar em Lucas, a parábola do juiz iníquo, onde a viúva, ela importunava aquele juiz que não temia ninguém, e de tanto ser importunado por aquela viúva, para que ele julgasse a sua causa, ele então resolveu atender. E o que o Senhor fala no final daquela parábola, o que ele nos ensina, é que se aquele juiz, sendo iníquo, de tanto ser importunado, ele atendeu e resolveu julgar a causa da viúva, quanto mais o nosso Deus, cheio de amor e misericórdia, o nosso Deus que, quando nós pedimos pão, quando nós pedimos peixe, Ele não vai nos dar escorpião, não vai nos dar cobras, né? Ele vai nos dar do seu Espírito. Por isso, irmãos, nós precisamos intensificar a nossa oração. A verdade é que nós falamos pouco sobre oração, quase não falamos sobre oração, e isso muitas vezes traz a impressão para nós de que nós não precisamos orar. De que nós falamos bastante sobre pregar o Evangelho, nós falamos bastante sobre a reverência à palavra, sobre emergir na palavra, enfim. Isso talvez tenha causado em você uma impressão errada de que a oração ela vem em último plano, mas na verdade não, irmãos. O apóstolo Paulo sempre falou, ele sempre mostrou a necessidade de oração. Ele falou isso aos Colossenses, ele falou em outras epístolas. E aqui, irmãos, veja, no versículo 3, ele cita especificamente uma oração. Ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Quando ele fala nós, ele está falando de quem? Ele está falando daqueles que estão pregando a palavra. Porque ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado.
Então, orar pela pregação do Evangelho, orar, irmãos, para que as portas sejam abertas. Hoje nós temos muitos comportores saindo, irmãos, todos os dias, muitos irmãos pregando o Evangelho, e as portas, não só as portas dos lugares, as circunstâncias, mas as portas dos corações precisam ser abertas, irmãos. No mínimo, nós precisamos livrar as pessoas do lago de fogo. Esse é o mínimo. Quando nós entramos no capítulo 3 do livro de Colossenses, então nós vimos Paulo falando, não é? Para nós buscarmos as coisas lá do alto, para nós pensarmos nas coisas lá do alto, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem. E ele fala ali também, irmãos, sobre nós nos revestirmos de ternos afetos de misericórdias. Ternos afetos de misericórdia. Isso, quando nós vimos que é o esplanknon de Cristo. O que é esse esplanknon? Resumindo, irmãos, é o sentimento que vem do mais profundo do ser de Deus, um sentimento de afeto, de misericórdia, de compaixão pela situação das pessoas. E esse esplanknon nós vemos também no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, diz assim, versículo a partir do 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Então essa palavra compadeceu-se é splanknizomai, que é exatamente esse sentimento que vem do amor ágape, que vem de Deus. É o sentimento, irmãos, não é apenas uma compaixão, e aí você pensa assim, você está passando na rua e você vê às vezes uma pessoa dormindo na rua e você fica com pena daquela pessoa, mas você segue o seu caminho. Não é só isso, irmãos. Não é esse tipo de compaixão. O que o Senhor, o esplanknon de Cristo, que o sentimento do Senhor é uma compaixão, é um sentimento de amor que se entrega para resolver essa situação. Então, ele se compadeceu delas, das pessoas, né? Isso vem do interior, das entranhas de Cristo. A palavra esplanknon significa entranhas. Naquela época eles entendiam que esses sentimentos mais profundos eles vinham das entranhas do homem. Então, aqui diz, ele se compadeceu porque as pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Se você sai às ruas, irmãos, você vê exatamente isso. As pessoas, elas estão exaustas, aflitas, elas estão perdidas, elas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer das suas vidas. Então, irmãos, o Senhor, depois de ver a situação das multidões, ele se voltou aos discípulos. O versículo 37 diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos, veja o que o Senhor falou para eles. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso aqui, irmãos, tem dois princípios, dois pontos, na verdade. Quando o Senhor fala, rogue ao Senhor da seara para mandar trabalhadores, primeiro, irmãos, com relação a converter as pessoas. Todo aquele que se converte, irmão, se converte para ser um trabalhador. Quanto nós temos ouvido sobre nós sermos os trabalhadores da última hora. Então esse é um ponto, né? A seara é muito grande, precisa de mais trabalhadores. Então nós precisamos que as pessoas se convertam e elas se tornem também trabalhadoras. E o segundo ponto, irmãos, aí que está o problema muitas vezes, é quando nós nos convertemos. Saímos do império das trevas, nós nos convertemos, mas não nos convertemos para trabalhadores, ou seja, nós não vamos trabalhar, nós não vamos pregar o evangelho, nós não fazemos nada, entende? Então a seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. E aqui o princípio é, rogai, pois, ao Senhor da seara. Muitas vezes, irmãos, nós não vamos, infelizmente, conseguir sair como um comportor que dedica praticamente a sua vida a pregar o evangelho.
como irmãos missionários que muitas vezes saem, migram para países, para regiões, muitas vezes regiões pobres, regiões longe, lugares longe da família, ou mesmo levando a família, ficam longe da sua terra. Eles fazem isso, irmãos, e são trabalhadores, tempo integral. E muitas vezes nós não temos essa condição. Mas há uma coisa que nós podemos fazer, irmãos, e muitas vezes nós ficamos devendo, nós somos devedores. Nós podemos rogar ao Senhor da seara. Imagine, irmãos, que em determinado momento do dia, todos os cristãos rogassem ao Senhor para que Ele abrisse as portas ao Evangelho, para que Ele mandasse mais trabalhadores. Em determinado momento do dia, todos orando, para que o Senhor amolecesse o coração das pessoas aos quais a palavra está chegando. Imagine, irmãos, quantas pessoas não se converteriam. Mas a verdade é que nós estamos muito ocupados com as nossas coisas e pouco preocupados com as coisas de Deus, com as pessoas, porque ainda falta muito do esplâncnon de Cristo em nós. Quando o Senhor olhava as multidões, isso incomodava o Senhor. Muitas vezes, irmãos, falta esse incômodo para nós. O incômodo que nos faz orar. Quando nós temos um problema, um familiar está doente, uma situação, irmãos, nós oramos, nós pedimos oração nos grupos do WhatsApp da igreja. Isso é o quê? Quando a situação nos toca. Mas quando está tudo bem, irmãos, nós lembramos de orar para que as pessoas sejam salvas, para que as portas do Evangelho sejam abertas. Eu vou ler de novo o versículo de Paulo, Colossenses 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Isso porque no versículo 2 ele falou, perseverai na oração. Isso é algo que precisa de perseverança, irmãos. Orar para que as pessoas sejam salvas. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Eu vou ler outro trecho, irmãos. Veja, Ezequiel, capítulo 36. São os dois últimos versículos de Ezequiel 36. Veja, irmãos, o que o Senhor fala nesses dois versículos. Ezequiel 36, versículos 37 e 38. Assim diz o Senhor Deus. Olha só. Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Quer dizer, é o Senhor dizendo, eu vou permitir que vocês orem a mim, que vocês me peçam, me solicitem. E solicitar o quê? Final do versículo 37, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Versículo 38, como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Veja, irmãos, o que o Senhor está falando? Eu vou permitir que vocês me solicitem o quê? Que eu multiplique os homens como um rebanho. Aí as cidades que antes eram desertas, elas vão se encher de rebanhos de homens. Muitas vezes, irmãos, o Senhor espera, as portas se fecham, porque o Senhor está esperando exatamente isso aqui. Está esperando nós tomarmos uma posição. Você não pode sair, você não pode ser tempo integral, você não pode ser um comportor, mas você pode orar. Sempre, irmãos, nós temos tempo para orar, para que quando os nossos irmãos que estão saindo, pregando o Evangelho, quando eles abrirem a boca, que as portas também sejam abertas, as portas do coração das pessoas, para que sejam, como o próprio Senhor diz, para que se encham de rebanhos de homens, se multipliquem homens como um rebanho. Então esse é um encargo, irmãos, que todos nós precisamos ter, e muitas vezes isso fica em último plano. Nesse ponto, irmãos, nós somos expostos. Quanto nós nos preocupamos com as pessoas, quanto nós nos preocupamos com o desejo de Deus, esse sentimento de Deus de salvar as pessoas, de conduzir as pessoas que antes não tinham um pastor, mas agora tem um supremo pastor, de conduzir as pessoas a pastos verdejantes, a águas de descanso.
como nós fomos conduzidos. Aí às vezes a gente chega aos pastos verdejantes, chega às águas de descanso e diz assim, não, tá bom, cheguei, tudo bem. No máximo a gente às vezes lembra da família, não é? Mas o nosso encargo, irmãos, como o Senhor, em Mateus 9, ele teve aquele sentimento e ele virou para os discípulos e falou, olha, vocês precisam rogar ao Senhor da Seara para mandar mais trabalhadores. Então essa função é nossa. E para finalizar, irmãos, eu gostaria, na verdade eu ia começar lendo esse trecho, mas eu resolvi deixar para o final. Fala sobre a questão da literatura, irmãos. A literatura, ela é muito importante para a pregação do Evangelho, principalmente a pregação do Evangelho do Reino, porque através da literatura, dos livros que nós semeamos, esses livros, irmãos, eles ajudam as pessoas a entenderem muitas coisas da Bíblia. Muitas pessoas, elas deixam a Bíblia aberta num salmo, num lugar, e não lê. A Bíblia fica enchendo de poeira, cheia de poeira. Não lê. Alguns falam, mas eu não leio porque eu não entendo. E às vezes, irmãos, numa literatura que você presenteia, ela começa a ver, os versículos se abrem para ela vai começar a amar o quê? Ela vai começar a amar a Bíblia. Ela vai começar a se preocupar em ler a Bíblia e buscar, lógico, mais revelação. Por isso é tão importante a literatura, deixar a literatura na mão das pessoas. Eu vou ler aqui página 26, o primeiro e segundo parágrafo. Veja só. A igreja em Filadélfia tem a incumbência de encerrar a era da igreja, trazendo o fim. Mas o fim só virá se ela pregar o evangelho do reino por toda a terra habitada. Contatar as pessoas nas ruas nos proporciona muito pouco tempo para pregar o evangelho do reino. É impossível as pessoas perceberem o que é o evangelho do reino num minuto. Por isso, temos trabalhado com livros, deixando livros em suas mãos. Se elas os lerem e neles se aprofundarem, perceberão o que Deus deseja para a sua vida. Olha só agora, irmãos, ao permitir que Cristo as governe, tudo entrará em ordem e o caos diminuirá em seu viver. Depois, no tempo oportuno, o Senhor as trará para o viver da igreja. Por isso, não menosprezemos a colportagem. Precisamos colocar esses livros que pregam o evangelho do reino nas mãos das pessoas. Muitas delas já têm procurado a igreja. Mesmo que elas ainda não tenham sido despertadas para o evangelho do reino, a semente já estará em suas casas e a qualquer momento poderá brotar. Quando a grande tribulação chegar, não haverá mais missionários nas ruas orando pelas pessoas, porque já terão sido arrebatados. Nesse tempo, o que alimentará os filhos de Deus que ficarem serão os milhões de livros semeados. É importante saber disso. Hoje, alguns rejeitam a oração, mas sempre há os que a recebem. Precisamos valorizar os que fazem essas obras nas ruas. Vamos também fazer um voto de nos tornar um deles. A luta é grande, pois declaramos guerra contra Satanás, e ele usará de todos os meios para nos atacar e confundir. Mas, graças a Deus, temos a palavra profética. Então, veja, irmãos, que é um encargo até para a grande tribulação. Quando o anticristo surgir, irmãos, o primeiro alvo dele, o grande alvo dele vai ser a Bíblia, vai ser tentar tirar a Bíblia de todos os lugares que ele puder. E ele só não vai poder tirar a Bíblia de dentro das pessoas. E esses livros, irmãos, eles nos ajudam a ter a palavra de Deus revelada dentro de nós, a entender muitas coisas na palavra que às vezes uma pessoa, principalmente uma pessoa recém-convertida, não consegue entender sozinho. O grande exemplo disso é o eunuco, ali em Atos 8. Ele estava lendo o profeta Isaías e ele não entendia. Ele precisou de alguém ali com ele. O Espírito tomou Filipe, levou Filipe até lá, Filipe explicou para ele do que se tratava, batizou o eunuco, depois o Espírito tomou Filipe e levou embora. E esse eunuco seguiu o caminho dele, irmãos. Talvez se Filipe tivesse ido com ele, tivesse tempo, explicaria muito mais. Mas hoje, irmãos, o tempo é muito difícil. Então, esses livros que nós semeamos, eles ajudam as pessoas a entender o livro que é a Bíblia.
Por isso hoje eu encargo pela colportagem, por deixar os livros nas mãos das pessoas, orar por elas, pregar o evangelho, salvar as pessoas e, se possível, deixar um livro para que elas tenham uma referência. Talvez elas... Eu já falei sobre isso, né? Toda a literatura, se você olhar no final, tem um QR Code. Então, por exemplo, você dá um presente para uma pessoa. Às vezes não é nem essa pessoa que vai ler esse livro que você deu. Se ela escanear esse QR Code, ela cai, irmãos, ali no site, ela vai ser direcionada. Se ela quiser oração, se ela quiser visita, ela vai ser direcionada para uma rede de cuidado na cidade onde ela está. Talvez, no futuro, você vai encontrar uma pessoa, talvez quase na Nova Jerusalém ou já na Nova Jerusalém, você vai encontrar uma pessoa que vai falar, olha, eu fui salva mesmo, eu fui livrada, liberta do lago de fogo por um livro que alguém me vendeu, alguém me presenteou, enfim, o que eu achei na casa de alguém, numa biblioteca, enfim. E ali eu li a respeito da salvação e eu entendi que a salvação é pela fé e eu criei. E hoje eu estou aqui salvo, fora do lago de fogo. E essa pessoa talvez nem saiba quem deixou esse livro com ela. Há muitos relatos de irmãos que foram salvos pelo jornal Árvore da Vida, porque leram ali um pedaço do jornal Árvore da Vida, foram salvos, começaram a se reunir, tiveram acesso ao Evangelho do Reino. Então, irmãos, para não alongar mais o áudio, lembre-se desses 2 pontos de hoje, a questão da colportagem, de semear os livros, e principalmente, irmãos, nós precisamos orar para que as portas sejam abertas. Seja por meio dos livros, seja por meio da oração, seja por meio da pregação do Evangelho, ele falando com a pessoa, enfim, por qualquer meio que seja, que o Evangelho chegue até as pessoas e que as pessoas sejam salvas. No mínimo, como eu disse, no mínimo que elas sejam libertas do lago de fogo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.